ler do verso 1 até o 15, meus irmãos. Eu não vou me deter mais a partir do verso 6. Mas é muito interessante a gente olhar para essa mensagem de Paulo aos Coríntios e nós vermos o que o Evangelho é capaz de produzir na nossa vida. Então a gente olha para esse texto aqui como um texto apenas e tão simplesmente de uma ordem a ajudar a contribuir. É muito mais do que isso. Esse texto vai trabalhar a questão da unidade da igreja, a igreja que é salva por Cristo e que é conduzida por um evangelho, o evangelho, um único evangelho. Essa igreja ela passa a viver de fato como uma família, como um corpo. Isso tudo é diferente. Não se vê coisa semelhante ao que acontece na igreja fora dela. O que acontece aqui, e não somente aqui nesse texto, na verdade, é o resultado do que Deus fez por meio de Cristo desde o começo da igreja. E a igreja se diferenciou. E o que a gente vê nesse texto, nós vamos ler, é isso. É Deus operando de uma forma favorável e diferenciada através da igreja e para o bem da igreja. Agora, o que é interessante a gente aprender e perceber é que a igreja ela vai além das suas fronteiras. A igreja ela é um benefício para a sociedade. A igreja ela beneficia a toda a comunidade. Ela sai dos seus muros de várias maneiras. A comunidade ou a sociedade através de furtos, de homicídios, de tantas coisas que é tão comum. A igreja, ela traz bens, ela aumenta a riqueza de uma sociedade, riqueza material, riqueza espiritual também. Precisamos estar atentos com isso, porque muitas vezes é olhado para a igreja e nós podemos ter essa tentação de olhar para a igreja como apenas um corpo, um grupinho de pessoas. A igreja não é isso. Ela é o povo de Deus, o povo regenerado. Aquele que Deus pega, transforma em Cristo, mas não é uma transformação qualquer, é algo muito mais profundo do que a gente possa pensar, ou a sociedade mesmo possa pensar. Os versos 1 ao 5, eu vou apenas ler, não vou me deter neles, mas eu vou dar algumas palavras para a gente entender. Vamos começar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? No capítulo 9, verso 1 ao 5. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês. Conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia são os coríntios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado, e o zelo de vocês tem estimulado muitos deles. Mas enviei estes irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês neste particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós, para não dizer que será para vocês também, por toda essa confiança que tivemos em vocês. Verso 5. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Paulo está falando, iniciando a carta, esse ponto aí no capítulo 9 dessa carta aos Coríntios, ele está falando de algo, meus irmãos, relacionado a uma contribuição, a uma ajuda a outra igreja, a igreja lá na Judéia, longe, enormemente longe deles ali. Paulo está falando com eles, eles manifestaram o desejo, os coríntios manifestaram o desejo de dar essa ajuda à Judéia. Estavam precisando, eles estavam necessitados. A pobreza estava chegando, as necessidades estavam entrando dentro da casa deles, e a igreja está se mobilizando longe daquele lugar ali, a igreja pelo mundo. E Paulo então fala: olha, os macedônios estão contentes com a ajuda de vocês, com a prontidão de querer ajudar que vocês têm.
E se nós olharmos no final de 1 Coríntios capítulo 16, lá eles se manifestam. Paulo fala, olha, sobre a ajuda que vocês querem dar para os irmãos da Judéia, né? Nós vamos preparar isso, nós vamos passar e pegar. E agora Paulo está tratando disso no capítulo 8 também. E aqui no 9, ele agora descreve o significado dessa ajuda, dessa contribuição. Aqui, meus irmãos, é dinheiro que eles estavam precisando. Não dava para pegar lá na Grécia uma carroça de alimento e levar lá para a Judéia. Não era disso que eles estavam precisando. Eles precisavam de todo tipo de ajuda agora. E Paulo fala assim, então se preparem nessa. Alguns irmãos estão indo à frente para que vocês de antemão recolham isso. E isso era feito de fato no culto. Mas eles preparassem para que quando Paulo passasse indo para Jerusalém, levasse a contribuição que vinha da Macedônia, juntasse com a contribuição ali de Corinto e chegasse, talvez até Antioquia, não é cidade aqui, quem sabe Antioquia, porque em outros momentos Antioquia ajudou também a Judéia. Estão levando para ajudar os irmãos que estão naquele lugar. Essa, meus irmãos, questão de solidariedade e empenho da igreja é uma das suas marcas. Na verdade, é uma marca daquilo que o Evangelho produziu na vida das pessoas. Dentro da graça que o Evangelho, que Cristo trouxe às vidas, essa ponta é uma delas, a ponta da solidariedade e do cuidado com os outros, algo que é muito comum, que se tornou comum na igreja. Essa é uma ideia de uma regeneração completa na vida de um cristão. Quando ele olha para a questão da necessidade, seja da própria igreja em si, seja de alguém, e ele vai e faz e ajuda. Desde quando Pedro prega, bem no começo, né? Lá no capítulo 2 de Atos, houveram muitas conversões e aquelas pessoas perguntaram o que deveriam fazer. E Pedro fala sobre arrependimento, batismo, mas diz no final que Deus acrescentava à igreja os salvos. Mas naquele meiozinho ali diz algo mais, que eles estavam juntos. Olha como é que a igreja se forma, olha como que a igreja se torna diferente de fato. Eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso nos faz pensar. Eles vendiam suas propriedades e bens, lá em Atos 2, na 44, 45. Eles vendiam isso tudo, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Havia uma organização, um processo de controle, para que não houvesse necessidades. Se você pegar mais adiante, então a igreja está crescendo, quando chega no capítulo 4, do verso 32 em diante, diz lá que havia uma só mente, e um só coração dentro do corpo, porque é um corpo. Mente e coração é um corpo. Isso, meus irmãos, estava bem estabelecido no meio dele. As necessidades, já ali em Atos 4, já passaram, e elas ficaram agora de forma mais esporádica. Olha o que fez no começo, e um pouquinho mais adiante já tem reflexo. Essas necessidades elas não eram mais tão frequentes no meio deles. Quando você pega Atos capítulo 11, falando dessa questão de ideia de contribuição, a igreja de Antioquia, ela age rapidamente em favor da igreja de Jerusalém. Quando um profeta antes disso, profetiza que haveria fome na terra. E houve fome no período do imperador Cláudio. E é interessante que imediatamente a igreja de Antioquia, que é onde começa o trabalho missionário, ela se junta, se une, sua liderança se junta com a igreja e eles separam uma oferta, uma ajuda e manda lá para Jerusalém. Porque sempre Jerusalém? Não sei, mas Deus está quebrando talvez muitos preconceitos, quem sabe, no meio dos judeus. A igreja ela se levanta e manda ajuda para esses irmãos. Sempre foi isso, meus irmãos, que Deus ensinou. Isso não é novidade quando nós falamos de povo de Deus. Quando Deus forma Israel, o que nós estudamos agora mais cedo tem uma conexão com o que nós vamos falar agora muito grande. Lá em Deuteronômio 15,
havia então uma ordem de Deus que ao final de 7 anos, que alguém fosse credor de alguém, aquela dívida deveria ser zerada, do jeito que ela estivesse. Mas o texto lá diz para que não houvesse necessitado em Israel, para que não houvesse necessidade no meio do povo de Deus. Israel talvez ele não cumpriu isso como Deus desejava, mas é interessante que a igreja ela vai assumir isso naturalmente. Não houve no começo algum tipo de pressão, tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Não, os corações a partir de Cristo e do Evangelho, então eles passaram a se dispor a serviço de Deus no cuidado comum. A igreja é a Assembleia dos Gemidos. É o corpo, meus irmãos, que se assenta em uma mesma mesa. Pensa na sua casa, nos seus filhos, que se assentam ao redor de uma mesa. Essa é a ideia da igreja. Deus chama um povo do meio do geral e ele forma o seu povo. E esse povo se assenta com Deus numa mesma mesa, a mesa dos servos de Deus. E se servem de pão, onde todos são irmãos, e traz então essa ideia de unidade. Mas só para você se posicionar, aqui está falando de uma oferta que vem da Macedônia e uma oferta juntando com a oferta de Corinto. Ambos, tá? Você pode olhar em qualquer mapa, ambos estão mais de 2.000 quilômetros de Jerusalém. Então, se isso pode servir de impedimento, é um grande impedimento. Mas não é isso que está aqui sendo ensinado. Havia um coração trabalhado pela graça de Deus propenso a ajudar. E Paulo vai falar a partir do verso 6 que dar de uma forma generosa é semear na vida de alguém que recebe. O verso 6 e 7 ele diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, colherá pouco. E o que semeia com fartura também colherá com fartura. Aí no verso 7, cada um então contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Palavras semelhantes aí, meus irmãos, como semear, dar, contribuir, abundar, suprir, aumentar, assistir, elas se repetem pelo menos umas 14 vezes nesse texto. Então isso é o ponto que Paulo quer chamar a atenção dos irmãos ali da igreja de Corinto. Há uma necessidade, e essa necessidade ela vai ser suprida por nós mesmos, internamente. Somos nós que resolveremos esse problema da necessidade. É interessante dentro de uma perspectiva de que Deus está acima dessa necessidade. Paulo associa então esse bom desejo do coração daqueles irmãos ali de Corinto, porque eles desejavam contribuir, eles desejavam participar, a ideia do trabalho agrícola, de semear. Semear, para quem é mais novo, não está muito acostumado, a não ser pela televisão ou pelos vídeos, é de fato, meus irmãos, plantar, jogar a semente na terra, para aquela semente germinar e ela produzir fruto, Aquilo que nós compramos, pegamos no mercado ou qualquer lugar, numa feira, é produto de alguém que semeou e colocou à nossa disposição. Mas quem semeia pouco, e ele vai usar essa expressão, aí tem o sentido de que essa pessoa que está semeando, ela tem medo de perder as suas sementes no solo. E, portanto, ela não joga muita semente. Ela tem medo dessas sementes não germinarem, essas sementes não produzirem, então ele perde a semente. De uma forma mais generalizada, é isso. Mas a realidade da semeadura, meus irmãos, é que ela sempre produzirá muito mais do que se plantou. Ou o que eu estou falando é duvidoso. Qualquer coisa que nós plantamos, nós colhemos muito. A semeadura, meus irmãos, quando semeia, produz muito mais. Portanto, quanto mais semeia, mais se produz. Isso é a lei da natureza dada pelo próprio Deus, na lei da semeadura. Então, Paulo deseja que eles apliquem esse princípio da semeadura nas suas próprias vidas, como a gente vai ver um pouco mais adiante, a gente discorrer nesse texto. Que
Semeando então na vida dos outros, porque esse é o sentido aqui. Ele usa a figura do agrícola, mas ele quer falar da vida, de semear na vida de alguém. Você já semeou na vida de alguém? Você tem semeado na vida de alguém, direto ou indiretamente? Tem sido bom para você fazer isso, ou você só semeia para você mesmo? Paulo quer que ele semeie na vida dos necessitados, dos pobres, como se estivesse entendendo que essas providências vêm de Deus. Ele vai falar isso, né? E o Deus que recompensa o que semeia. Lá em Provérbios 19:17, fala dessa recompensa de Deus. É interessante, né, que lá diz assim: quem se compadece do pobre, do necessitado, né, ao Senhor está emprestando. Você já ouviu um ditado, como ditado, né? Quem dá aos pobres, a Deus empresta. Pois é, esse é o Provérbios 19:17. Mas diz no restante do Provérbios que este Deus, né, que recebe indiretamente, no aspecto que se deu para o necessitado, emprestou para Deus. Ele diz no final que ele lhe paga o seu benefício. Olha, Deus te beneficia. É para a gente pensar muito nisso. Colher com abundância se aplica tanto à recompensa espiritual aqui, né? A colheita abundante pode ser algo espiritual, e nós colhemos espiritualmente muito, como também materialmente. O Deus que vai suprindo as nossas necessidades, a sua botija, né, não vai faltar, por mais que muitas vezes tenha medo. E Paulo avança, meus irmãos, nesse exemplo da semeadura, da agricultura. Ele faz uma ponte para a semeadura na vida dos outros, que eu já comecei falando aí no verso 7, para contribuição diretamente. Então ele sai de semeadura para contribuir. A disposição será a partir do individual, ou seja, você contribui, cada um contribua. Muitas vezes nós olhamos e colocamos sobre a igreja coisa que Deus está dando para nós o privilégio de fazer. A igreja vai fazer, alguém vai cuidar disso. Mas a igreja da qual nós somos parte do corpo, isso é uma bênção, meus irmãos. Eu sempre falo nas minhas conversas com a Valéria, com outras pessoas, que a questão de dar alguma coisa para alguém, ou na própria igreja, de doar, é um privilégio que a gente não deve podar de ninguém, porque quem dá é abençoado e faz isso de coração, não para ser citado aqui na frente, destacado, mas porque Deus já moveu o seu coração. Então é cada um, sou eu. E esse individual vai somar o montante da igreja, porque é isso que a Caia, ali em Corinto, e Macedônia iriam juntar para, como igreja, assim, agora cada um dando, ofertando, juntando, e os irmãos iam levar lá para a Judeia, para os irmãos da Judeia, formar o todo. Porque a oferta ela é do corpo, ela parte da igreja, mas envolve cada um dos seus membros para um propósito muito maior. Deus ordenou a Israel, todas as tribos deveriam cuidar da tribo de Levi, que não poderia trabalhar no campo, mas precisava comer, precisava se sustentar. Então, as ofertas eram direcionadas também para esse propósito. A disposição em dar está acima da quantidade. Interessante, porque propor o coração não está falando de quantidade, e isso nós não podemos deixar de falar. Mas Deus está trabalhando aqui, na verdade, daqui para frente, com liberalidade. E essa palavra liberalidade, meus irmãos, é ir além mesmo, é algo fruto, não de que alguém me mandou, não de porque eu vi uma necessidade, então eu estou me sentindo obrigado a dar. Não, é porque o meu coração, por ser do Evangelho, por ser de Cristo, é movido a dar naturalmente. Há uma alegria no meu coração. Não é a quantidade, pode ser que a quantidade seja até maior do que talvez eu proporia no meu coração. Então está acima da quantidade, há uma liberalidade. E liberalidade é o que é? É o que Paulo está sugerindo, como um ato de se dar, né, de dar sem sentir acuado por nada, não sentir repreendido ou pressionado por alguém, mas movido por uma compaixão, por uma compreensão de uma necessidade. Um sacrifício voluntário.
do servo de Deus. Assim, alguns na liberalidade, eles dão acima do que lhes seria naturalmente possível dar. Eles vão até além. Por causa de quê? Da liberalidade do seu coração. E essa foi a atitude dos macedônios. Lá em 8:3 vai falar isso aí. Eles deram acima do que eles eram pobres. Os coríntios eram mais ricos. Tinham mais uma boa situação, uma situação mais privilegiada. Mas a Macedônia não. Mas eles deram, meus irmãos, acima do que eles podiam dar. E não foi por coação, não. Eles pediram, eles se sentiram alegres, felizes, porque eles podiam ajudar os irmãos da Judéia que eles nem conheciam. Poucos conheciam, além de Paulo. Portanto, dar com tristeza ou por necessidade pode esconder um lamento por trás da oferta que eu dou a Deus. E isso não está dentro dos padrões da liberdade cristã que Deus nos dá. E aí diz que Deus ama o doador despretensioso, o doador que não negocia com Deus, o doador que é movido pelo seu coração, que compreende que Deus é o Senhor do reino, é o provedor da sua vida, é o seu provedor mor. Os versos 8 vai nos falar, do 8 em diante, meus irmãos, ele vai nos falar que essa providência, esses meios, eles vêm de Deus. Deus provê esses meios de generosidade, que é o que Paulo quer tratar aqui também. Dessa expressão que liberalidade precisa haver generosidade em dar. E Deus provê. Verso 8: Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, ele está se referindo aos coríntios. Vocês têm ampla suficiência, vocês têm bastante. E graças a Deus por isso. Mas ele diz: vocês sejam abundantes em toda boa obra. Ou seja, tendo suficiência, abunde em boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá a semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. No verso 11: assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. E aí a gente vai perceber então que Deus é o provedor. Paulo ele vai ligar, vai conectar a igreja, né, a essa alegria de dar, né, essa satisfação como parte da abundante graça de Deus na vida dos crentes. Pensa aqui comigo. Não é difícil lidar com finanças, com dinheiro, principalmente no reino de Deus, se você tem contas para pagar, principalmente na necessidade de alguém, se você tem suas necessidades. Não estou nem falando de coisas não necessárias, não, as suas necessidades mesmo. Mas Paulo está falando aos coríntios e citando, e o capítulo 8 nos ajuda muito nisso, citando a Acaia como pobre. Então havia esse exemplo dos necessitados ali da Acaia. Essa questão de ofertar e ajudar e abençoar é produto, é uma das pontas da graça de Deus maior sobre nós, aquele que Cristo fez, nos regenerando nele e nos reconciliando com Deus. Os macedônios, assim, nesse sentido, eles foram capacitados pela graça de Deus a contribuírem de forma generosa, apesar de serem muito pobres. Se pegar o verso 1 e 2 do capítulo 8, vai te apontar isso aí, vai te mostrar isso aí. Mas os coríntios, eles estavam numa condição bem melhor que os macedônios, que a igreja lá da Macedônia. E Paulo, assim, vai desejar que os coríntios, eles procedessem da mesma forma, movido pela mesma graça de Deus. A graça de Deus que opera na vida do pobre é a graça de Deus que opera na vida do rico. Por isso que dentro da igreja não há distinção. É o corpo operando. Deus vai usar todos esses para abençoar, para que haja bênção na vida das pessoas e na própria comunidade
de uma forma bem direta. Havia um pensamento, meus irmãos, entre os filósofos contemporâneos do tempo de Paulo, Sêneca, por exemplo, era um deles, que ele tratava essa questão de ampla suficiência, e Paulo vai usar essa expressão ampla suficiência, porque ela é usada no meio filosófico pelos filósofos. E eles usavam essa ampla suficiência, ter, suficientemente, como de uma forma orgulhosa, como uma independência das circunstâncias exteriores. Ou seja, eu estou tão bem, eu plantei, eu colhi, eu fiz tanta coisa, que eu estou seguro. Eu não dependo das fontes externas de uma forma assim mais específica. Eu estou realizado financeiramente, individualmente. Paulo, então, ele vai fazer diferente. Paulo vai ensinar aí que essa autossuficiência, ela é oriunda da graça de Deus. Ela é oriunda da graça de Deus em nós, que ela nos obriga a olhar para os outros. Não para a nossa riqueza e não para a nossa realização pessoal. É diferente do que os filósofos pensavam ou pregavam. Aos macedônios, Jesus deu a alegria de poder cooperar, sendo eles, como já disse, bem necessitados também. Mas aos coríntios, Jesus concede a riqueza material para cooperar. Então, havia diferenças, mas Deus agracia os dois para contribuir conforme a possibilidade, então, de cada um e do coração. A motivação para ambos superabundarem é a mesma graça, mesma e única graça de Cristo na minha vida, na vida das meninas aqui, dos adolescentes, de uma forma geral, das crianças, dos jovens, dos adultos. É a mesma graça. A Bíblia fala que há um só, a igreja é formada por um único e mesmo Espírito. Nós somos habitados, cada um de nós, por um único e mesmo Espírito. Por isso que é um corpo, mas as ações são individuais no aspecto da liberalidade de ofertar. E Paulo, então, ele deseja, meus irmãos, que os coríntios eles compreendam que esse dom espiritual da graça de Deus, ela está bem ligada de uma forma bem íntima às preocupações com as necessidades comuns. Então, não tem sentido se eu falo da graça, vivo sobre a graça, mas não tenho no meu coração liberalidade e generosidade. A questão é essa, que fica sem sentido, mas que naturalmente essa graça vai produzir esse desejo. E a suficiência que ela não é sobra, mas a suficiência no meio cristão e para os coríntios, por exemplo, na verdade ela é um contentamento pleno em Deus, é uma satisfação plena em Cristo, não pelo que eles têm. Essa ampla suficiência, ela está plena neles porque eles são de Cristo. Eles estão realizados primeiramente em Cristo, tendo muito ou tendo pouco. Quando você lê Filipenses 4, especialmente o verso 11, lá Paulo vai falar que você está contente, tanto tendo quanto não tendo. Porque o meu contentamento é quem? É Cristo. A graça de Cristo superabundou em meu ser. E Paulo vai citar o Salmo 112, no verso 9 aí. 112 nós lemos agora há pouco. E lá fala de como Deus abençoa o homem para abençoar outros, abençoar outras vidas. O homem que teme o Senhor e se deleita nos mandamentos de Deus é um homem que abençoa outras vidas. É alguém cuja a prosperidade material aqui neste mundo ela está ao lado da generosidade para com quem precisa, para quem é pobre. Não está separado, não está distanciado, não está longe de mim. A Bíblia NVT, nova versão transformadora, ela traduz o final do verso 9 aí de uma forma que eu achei mais clara, que seus atos de justiça serão lembrados para sempre. No verso 10, Paulo vai lembrar então, meus irmãos, do que ele falou lá no verso 6 sobre semear muito ou pouco. É diferente. A produção é diferente. Ele afirma que é Deus quem dá a semente ao semeador. Isso é um ponto.
Você compreende que tudo que te chega às mãos procede de Deus? Procede de Deus, porque Deus é o provedor. Lá em Isaías 55:10, é de lá que Paulo também vai tirar essa providência, esse Deus como provedor, para que não se esquecesse. É o que ele tinha das Escrituras. Lá diz assim, Isaías 55:10: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, olha que coisa interessante, desce, mas não volta mais a mesma chuva que desceu, e a neve que desceu. Lembrar, meus irmãos, que neve em Israel aqui é como se fosse de fato esse orvalho de Deus, que trazia umidade para que Israel florescesse. Vinha lá do Monte Hermon, lá no Líbano, lá em cima. Então vamos lá de novo. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador e ao pão ao que come. Fazendo uma comparação, assim também é a palavra que sai da minha boca. Mas no fazer a comparação, ele está dizendo o seguinte: Deus é aquele que manda desde vocês um povo. O Deus que dá a semente, dá também o crescimento, e por fim esse mesmo Deus dá o pão. Eu quero ler, meus irmãos, estou bem perto aqui, Deuteronômio 8, vou dar uma página aqui, ó. Os versos 6 em diante, não vou ler todos eles não, mas só para a gente perceber a operação de Deus, que Deus fala. O verso 7: porque o Senhor teu Deus, Deuteronômio 8, 7 em diante, porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes de abismos, que sai dos vales das montanhas, terra de trigo, terra de cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro, e cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Eu vou parar aqui, mas podia continuar, né? O Deus que providencia tudo para mim, para você, que sustenta a igreja, o Deus da providência, o Deus da previdência, o Deus da providência, o Deus que sustenta, o Deus que não nos deixa sozinhos e abandonados, mas está nos conduzindo ao céu, mas de forma exemplar. É o único Deus que pode fazer isso e que faz isso. A ideia é que a semente, então, ela só germina pela ação de Deus, e sem semente não há pão. Conseguimos entender? Então não há pão. Precisa semear, e quanto mais abundância, mais pão. Isso tem a ver com a nossa liberalidade. Deus dá para nós, meus irmãos, como Ele está dando para eles aqui, né? Ele está nos ensinando aqui, Ele dá o que precisa para que haja um pão na mesa, na nossa mesa. Mas a nossa generosidade é uma forma de testemunharmos essa provisão de Deus na nossa própria vida. Quando nós somos generosos, nós estamos glorificando a Deus. Quando nós contribuímos, nós estamos glorificando a Deus. Eu não estou fazendo nenhuma apologia aqui, nem a apologia, não poderia ser essa palavra. Eu não estou fazendo nenhuma menção a ser dizimista ou não. Podia estar falando aqui? Poderia, a Bíblia nos dá autoridade até para isso. Mesmo para muitos que dizem que dízimo não está no Novo Testamento. Tá? De outras formas, né? Jesus Cristo não abandonou isso, Ele não tirou isso. Quando Ele fala de dízimo, Ele cita o dízimo normal. Lá, os fariseus dão os dízimos assim, assado. Só que eles fazem com hipocrisia e dão do que sobra. Deus está falando, Jesus está nos ensinando de uma igreja que é abençoada, onde você vai trabalhar, Deus te dá saúde, onde você volta para sua casa sustentado por Deus, come. É isso. E Ele mesmo multiplica então os frutos de justiça a partir da sua própria vida, a partir do cuidado seu com os outros. Porque, meus irmãos, havia a ideia de encher os celeiros em Israel, não só em Israel, mas Israel. Havia a ideia de encher os celeiros como fruto da justiça, como sinal de justiça. E encher o celeiro como esse sinal de justiça era num ato de enriquecimento e prazer próprio. Se você for um pouquinho naquela parábola, se não me engano, Lucas 12, daquele homem
que ele ajunta no seu celeiro, enche seus celeiros, ao ponto dele se alegrar com isso e falar para ele mesmo: temos tudo, tenho tudo, já juntei, trabalhei, produzi. Ele foi trabalhador e ajuntei. Descansa, come, bebe, veste-se, divirta-se. A pergunta que é feita àquele homem é a seguinte: essa noite te pedirão a tua obra e tu tens preparado para quem será? É esse contexto de que eu fiz, seja muito ou pouco, mas eu traduzi aquilo para mim. Eu não consegui enxergar dentro da graça abundante de Deus algo mais que eu possa fazer com os bens que Deus dá. Nesse caso desse homem, ele não estava preocupado nem com a sua salvação, com a salvação da sua alma, com a sua regeneração. Ele não estava. Paulo, ele vai dizer que as obras de justiça será o partilhar como atos de beneficência. Isso são obras de justiça, de que você recebe e transforma isso em benefício na vida de alguém. É o que Corinto deseja fazer, é o que a Macedônia já providenciou. E o verso 11 fala disso, diz isso aí: transformar a provisão de Deus em sua vida, que vem para a sua vida, em generosidade para com os outros e gratidão a Deus. Quais são os resultados espirituais? É possível? Sim, porque a Bíblia trabalha, não há dicotomia entre material e espiritual. Deus trabalha todas as questões da nossa vida como serviço a Ele, como adoração, como atos de serviço. Então não existe separação. Quais são os resultados? É interessante, versos 12 a 13, eu vou fazer bem resumido, porque de fato é isso, mas olha só, versos 12: porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Quem recebia, agradecia a Deus, falava com o Senhor: Senhor, como o Senhor é providencial, como o Senhor é abundante na sua bondade, nas suas misericórdias. Os irmãos vieram 2.900 quilômetros e nos trouxeram aquilo que nós precisávamos. Oração de gratidão a Deus. Verso 13: na prova desse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade que vocês contribuem para eles e para todos. Deus é glorificado, está sempre sendo glorificado. Está sempre sendo glorificado. Não pense que quando nós estamos trabalhando no reino de Deus, para a glória de Deus, que é uma coisa que só você sabe, mas ninguém sabe. Isso não importa. Deus sabe e Deus recebe. Nós vemos no versos anteriores que Deus se alegra com aquele que contribui, que dá, com liberalidade. Aí é difícil de imaginar a alegria de Deus, Deus não é como nós, mas assim. Nós somos imagem de Deus. Deus se alegra. E aqui Deus é glorificado por causa daquela contribuição generosa. Deus é glorificado. Meus irmãos, isso que importa. Igreja sendo igreja. Igreja entendendo o Evangelho. Muitos enfatizam o Evangelho social como sendo Evangelho. Não é isso que Paulo está falando. Que coisa maravilhosa, Não é isso que ele está falando. Paulo está falando da graça salvadora que redimiu e nos pôs no fronte do serviço, evangelizando e abençoando. Diz o 14: enquanto eles oram por vocês, olha de novo, uma intercessão, oração com grande afeto pelo que vocês fizeram. Ninguém pediu. Olha,
Manda uma cartinha para nós lermos aqui na igreja. Ok, poderia ter pedido, mas assim, manda uma cartinha para o meu ego ser satisfeito. Não foi isso. A igreja recebeu os irmãos daqui, os irmãos de lá começaram a orar pelo benefício levantado no seio da igreja para a subsistência de uns irmãos que estavam necessitados. Por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vós. Olha a graça de Deus aqui. Dada a vós. Graça de dar. E graças a Deus pelo seu dom inefável, o indescritível. Isso é uma doxologia. Isso é a forma de Paulo terminar muitos dos seus textos. Ele termina como uma volta para Deus definitiva e adora a Deus. Ó Senhor, seu dom inefável. Sabe o que é, meus irmãos? É a providência de Deus primeira, quando salvou aqueles irmãos daquelas igrejas, quando fez deles cristãos, e eles agora, por meio desse dom inefável, eles salvos, eles enxergam a necessidade dos outros, param de olhar para si mesmos. Por quê? Alguém fez assim. Cristo fez isso conosco. Cristo fez dessa forma. Eu quero encerrar então pensando sobre isso tudo. Por que os macedônios foram generosos? Porque os coríntios, eles desejaram ajudar. Por que eles não ficaram cuidando das suas próprias vidas? Por que eles não olharam lá em Corinto, aqui na igreja de Corinto, tantas pessoas ricas, elas podem fazer? Por que os macedônios não olharam para os coríntios e falaram: os coríntios são tem mais posse e eles ajudam? Por quê? Isso tem muito a ver conosco. Isso não tinha a ver com posição social. Tinha a ver com graça, com a operação de Cristo na vida deles. Primeiramente, eles seguiram o exemplo de Cristo. Cristo fez isso. Cristo abençoou os necessitados. Cristo visitou os necessitados. Cristo instruiu os discípulos a cuidarem dos necessitados. E isso não era novidade, porque estava no Antigo Testamento. Porque eles, antes de mais nada, eles mesmos, eles provaram a generosidade de Deus em Cristo na vida deles. Ou Deus não foi generoso quando Ele nos salvou? Eu quero fazer esse link aqui. Porque aqui está muito claro para mim que é generosidade de Deus, a partir da generosidade de Deus, não só o texto, mas a realidade da vida cristã. É a partir da boa generosidade de Deus, a partir de Cristo em nós. Então, se Deus, na sua generosidade, na sua graça abundante, Ele não nos amasse e viesse ao mundo e morresse, e Cristo, morresse na cruz pelos meus pecados, eu jamais me importaria com a vida de alguém. Eu ajudaria até quanto desse para me ajudar. Eu ajudaria com o que sobrasse. Mas eu não tenho a graça de Deus. Mas porque Deus deixou a sua estabilidade celestial. Deus habitou nesse mundo decaído e pecador e corrupto. E Deus se entrega à morte por nós na cruz. E finalmente, meus irmãos, a menos que alguém não tenha experimentado dessa generosidade de Cristo em sua própria vida, lhe será impossível tal generosidade na vida de alguém, pois isso é fruto de um coração regenerado pela graça de Deus. Eu falo isso porque é alegria. O dinheiro para nós é mais um benefício de Deus na nossa vida, uma bênção de Deus, um cuidado de Deus, um ponto da sua graça, como eu fiz questão de falar, pensar nesse agir de Deus, esse formato de agir de Deus no meio da igreja. O que é meu não é propriamente meu, vem de Deus para mim. Eu já falei aqui na igreja diversas vezes que a Bíblia nos ensina que os bens que Deus nos dá tem pelo menos 3 aplicações bem claras que a gente olha na Bíblia. Um deles é contribuir com o reino de Deus de uma forma direta. Possivelmente nós podemos tratar dízimos e ofertas que a igreja recebe.
que Deus nos dá, da minha, você paga energia na igreja, isso de forma local. Paga a manutenção desse templo, os mantenedores, paga a manutenção geral do prédio, tantas outras coisas, água e tanto mais. Podemos servir outras comunidades. Então tudo que entra aqui, meus irmãos, vai servir ao próprio ministério. A outra forma é que a gente ajude, né, os necessitados. O nosso dinheiro, eu estou colocando nessa ordem inversa no aspecto do necessitado, porque deveria entrar aqui a sua família, a sua casa. Mas para a gente quebrar mesmo isso. Você olhar para a necessidade dos outros com o que você tem. A Bíblia ensina isso aqui, nós acabamos de falar. A outra coisa é a parte que você usa para a sua manutenção. Faça isso de forma correta, justa. Tenha coisas boas na sua casa. Não tem problema nenhum, não é pecado você tê-las, você usufruir de coisas boas, de benefícios que o mundo dá para nós no aspecto de lugar que nós vivemos. Não tem problema nenhum. Passeios, ok. Mas o erro não está nisso. É quando o nosso coração não é propenso. E nós olhamos para o reino de Deus como alguém que eu posso deixar de lado. Minha contribuição. Isso é mais do que simplesmente dar. São atos de graça que Deus nos permite realizar. Deus abençoe as nossas vidas, meus irmãos. Eu desejei falar isso hoje também por vários motivos. Muitos estão chegando à igreja, oriundo de igrejas diferentes, ou até mesmo de nenhuma igreja. E às vezes o entendimento que tem de contribuição é aquele entendimento que eu dou para ter de volta. Embora Deus fale aqui que sustenta, não é esse o pensamento da igreja batista, que eu dou para receber. O ato aqui é de generosidade pela graça recebida, maior. E nos faz olhar para o corpo como sendo parte do meu, como eu sendo parte desse corpo. Deus nos abençoe e nos ajude nas nossas lutas, para que a igreja compreenda isso de uma forma bem clara, o que significa de fato quando nós ofertamos, ou quando nós ajudamos, seja na igreja, seja alguém com alguma necessidade específica. Vamos orar ao nosso Deus e vamos cantar para encerrar.